com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Hoje nós vamos estar aprendendo aquilo que o Senhor passou para mim. É uma pequena porção para que os amados venham juntamente comigo aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. E o tema do estudo é a vontade de Deus. Eu gostaria que entregasse as folhinhas para os irmãos, por favor. A vontade de Deus, eu acho que ela é a maior das interrogações que o ser humano tem. Eu acho que todo mundo tem dentro de si o que é a vontade de Deus, ou o que é que o Senhor tem para a minha vida. A vontade de Deus é a mesma vontade que eu tenho? Eu acho que são questionamentos que nós temos. E quando vem esses questionamentos, nós temos que saber, nós temos que ter na ponta da língua qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Então, essa dúvida não pode fazer parte do nosso meio, do meio cristão, daquele que serve ao Senhor. Então, hoje nós vamos aprender sobre o que é essa vontade de Deus. Na folhinha que cada um vai estar recebendo, vai ter 3 tópicos. A vontade soberana, a vontade permissiva e a vontade diretiva. Irmãos, esses 3 tópicos é só para que fique mais claro para nós. Vocês não vão achar esses 3 tópicos na palavra de Deus. Não vai estar escrito lá, minha vontade soberana ou minha vontade diretiva. Isso é só um modo que nós vamos utilizar para que fique mais fácil a nossa compreensão. Amém? Amém. E eu gostaria de falar primeiramente sobre a vontade soberana. O que é a vontade soberana de Deus? O Senhor, Ele tem a sua própria vontade. E essa vontade, ela foi escrita na palavra de Deus. A vontade soberana de Deus é aquela parte que nós dizemos assim, Deus sabe todas as coisas. Isso eu acho que fica claro para qualquer um, que Deus sabe todas as coisas. Mas como que Deus sabe todas as coisas? Por um acaso, se eu tivesse tomado um outro caminho que eu considerasse que era melhor, o Senhor já sabia? E se eu tomei, será que eu tomei o destino errado na minha vida? O Senhor também já sabia? Eu tinha feito um desenho e eu acabei esquecendo, mas eu vou explicar da melhor forma possível. Vou usar minhas mãos como uma boa professora de criança, como uma boa pedagoga. Vou usar o que eu tenho. A vontade soberana de Deus é como se fosse essa vontade. Imagine uma árvore. O caule, a parte da árvore, o caule dela, até onde vai crescer os galhos, essa é a vontade de Deus. E cada um desses caminhos aqui são opções que você pode tomar. E o Senhor já conhece todas essas opções. Então vai estar nessa opção. Vamos usar o casamento, amém? Um caule sobre casamento. Aí aqui vai estar o Francisco, o Carlos, o Wellington, o José Nilton, o João Vitor. Aqui está todas as possibilidades que a nossa irmã Maria vai estar tendo para se casar. A gente está falando sobre relacionamento. Então a vontade de Deus, ela está aqui. E a escolha que essa Maria vai tomar, ela vai ter um fruto. E dentro desse fruto vai nascer outras possibilidades. Ou seja, quantos filhos Maria vai ter, se ela vai decidir não ter filho nenhum, se ela vai... E dentro dessas possibilidades, vai ter em cada galho mais outras possibilidades. Eu estou usando aqui 5, mas eu não tenho como dizer para os amados irmãos quantas possibilidades dessa tá. Mas a única coisa que eu tenho para dizer aos amados é que Deus sabe todas elas. Então, vamos lá. Ela escolheu dentro das possibilidades o João Vitor. E dentro do João Vitor, ela vai ter mais 5 possibilidades. Se ela vai ter filho, se ela não vai ter, se ela vai ter só menina, se ela... O que ela decidiu. Ou se ela vai se separar do João Vitor também. E vai ter aqui, dentro dessas possibilidades que ela escolheu, mais outras possibilidades. E mais outras possibilidades. E mais outras possibilidades. E mais outras possibilidades. E isso é a vontade soberana de Deus. Ele sabe todas essas possibilidades dentro
da sua vontade. É por isso que a Bíblia vai falar que ele sabe todas as coisas. Então, qualquer caminho que você tomar dentro da vontade soberana de Deus, ele sabe. Entenderam? E dentro, vamos lá. Ah, mas se ele sabia de todas essas vontades, de todas as possibilidades, e se eu tivesse tomado outro caminho? Bom, se você não tomou aquele caminho, aquela possibilidade, ela se anulou para você. Foi o que aconteceu, eu vou usar o exemplo, que foi o que aconteceu com o rei Saul. Hoje, mais cedo, nós estávamos conversando, eu e o pastor, foi o que aconteceu com o rei Saul. A Bíblia fala que o rei Saul foi um rei escolhido por Deus, assim como foi escolhido Davi. O rei Saul não caiu de paraquedas, eu virei rei. Ele foi escolhido por Deus. Deus tinha um destino para Saul. E quem anulou a possibilidade? O próprio Saul. Quem anulou? Porque hoje, se o Saul tivesse agido com obediência, se o Saul tivesse obedecido tudo aquilo que o Senhor falou para ele, hoje nós poderíamos ter Jesus, filho de Saul, da tribo de Benjamim. Mas quem anulou aquela possibilidade foi o próprio Saul. Então, por que ele anulou e Deus escolheu o outro? Porque a vontade de Deus, ela tem que se cumprir. E a vontade de Deus era escolher um povo, e para este povo ter um rei. E qual era este rei? Um rei que viesse da linhagem dele, o filho de Deus. Então, a vontade soberana de Deus era de ter um rei. Se o rei desistiu de ser obediente a Deus, quem foi que escolheu a desobediência? O próprio Saul. Portanto, o Senhor teve que levantar um outro no lugar e escolheu quem? Davi. Mas e se Davi não tivesse obedecido? Vontade anulada e Deus colocaria um outro. Mas a vontade soberana de Deus ia se cumprir no povo de Israel. Amém? Amém. Então vamos lá. E o que é que Deus tem para dizer a nós pessoalmente? Como que nós podemos saber qual é essa vontade do Senhor para que nós não venhamos errar? Irmãos, só tem um modo de você saber. É você lendo a palavra de Deus. É você se colocando na presença de Deus. Porque toda a vontade dele, ele colocou na sua santa palavra, na Bíblia. Então você só tem como saber aquilo que agrada ou desagrada a Deus, você lendo a palavra de Deus. Mas eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias no Salmo 33. Salmo 33. O verso 10. Na minha versão, eu vou ler para os amados, vai estar escrito assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, nesse salmo está dizendo o quê? Que quando o homem tenta fazer alguma coisa que está fora do desígnio de Deus, ou seja, daquilo que o Senhor planejou, ele frustra. Ele acaba com aquele plano que você fez. Então, por quê? Porque a vontade dele, ela tem que ser plena. A vontade soberana do Senhor, ela vai ser plena. Quando você não age debaixo da vontade de Deus, o Senhor frustra. Foi o que aconteceu com o nosso querido Saul. Foi frustrado, mesmo que ele tinha um plano, mesmo que ele queria, vamos dizer, tomar um atalho, o Senhor o frustrou, cancelou o que ele tinha. Por quê? Porque o conselho do Senhor vai durar para sempre. E os desígnios do seu coração, a vontade dele vai permanecer. Não a daquela que nós fazemos. Mas, aí você vai me perguntar assim, se o Senhor, ele frustra os desejos de alguém, ou frustra, no caso do Saul, por que muitas vezes ele não frustra as coisas más que acontecem? Ou por que ele não frustra
um acidente? Ou por que ele não frustra qualquer coisa que você possa imaginar como mal? Por que o Senhor não frustra isso? Olha, amados, tem uma outra coisa. Tem uma expressão que o cristão gosta de usar, tipo assim, o inimigo é contra a minha vida. Amados, Deus, ele tem uma preocupação, sim, conosco, com o indivíduo, mas ele tem uma preocupação com o seu povo. Então, muitas coisas das vezes que acontecem, não é por conta daquela pessoa específica. Não é por conta do eu. É por conta de um todo. Que é, novamente usando o exemplo que aconteceu com Saul. Quando o Saul ele foi designado como rei, o Senhor tinha uma preocupação específica com Saul, mas o Saul ele ia influenciar um povo. Ele ia influenciar o povo dele, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, quando você coloca assim, o diabo está furioso contra a minha vida, ou quando ele está contra mim, ele pode estar contra você, ou ele pode estar contra algo que você vai fazer para um povo. Então, assim, você é muito importante para Deus. Nós todos, dentro do corpo de Cristo, somos muito importantes para Deus. E por conta disso, o diabo, sabendo os planos, muitas vezes, que Deus tem, porque ele vê algo diferente em você, ele faz o quê? Ele tenta impedir você de alcançar o todo. Ou cumprir o todo que o Senhor tem para você. Seja você ser um pastor, seja você ser um levita, o que você for na casa do Senhor. Ele quer anular você, porque ele sabe que você vai atingir um povo. Então, não é você especificamente. O que eu quero que os amados entendam é que não é a preocupação, não é, o Satanás está muito preocupado com o meu casamento, ele quer destruir o casamento. Não, ele sabe que essa área de fragilidade na sua vida anularia um projeto de um todo. Uma consequência. Né? Uma consequência, ele vai anular um projeto inteiro. Mas o diabo está muito preocupado com a minha vida financeira. Ele não está preocupado com a sua vida financeira. Ele sabe que essa área específica te preocupa. E ele fala assim, eu vou prender essa área, porque se ele ficar preso nessa área, ele não consegue atingir o todo. Ele fica preso. E aquele plano que o Senhor tinha para você, ele fica amarrado. Então, se você tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos para levar a palavra para uma pessoa que vai ser salvo, sei lá, um futuro Billy Graham, eu não sei. O Senhor sabe. O que o diabo faz? Ele fala, eu vou impedir essa pessoa e eu vou impedir, incomodando ela, prendendo o casamento dela, porque ela vai se sentir mirradinha e ela nunca vai crescer para a glória de Deus. Ela nunca vai se expandir para fazer o máximo para Deus. Ela vai sempre ficar presa. Então, não é a sua vida, é um todo. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com o todo de Deus, todos aqueles que o Senhor chamou. Mas ele vai chamar como? Ele vai chamar através de você. Mas então, e se o Alex não tivesse tido uma família cristã, se a mãe dele não crescesse no evangelho, Deus não salvaria ele? Sim, poderia ser que ele o salvasse de um outro modo, mas ele escolhe este modo. Mas por que todo mundo não se salva? Eu queria que os amados abrissem as vossas Bíblias em em 2 Reis, capítulo 20. Logo vai estar escrito no capítulo, deixa eu ver aqui, de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Nessa passagem vai estar falando sobre Ezequias, vai falar que ele orou, que ele chorou, que ele se quebrantou na presença do Senhor, e o Senhor lhe acrescentou mais 15 anos. Isso é glória, isso é uma coisa boa. Só que, mais um pouquinho
para frente, vai dizer que nasceu a Ezequias nesse tempo que foi lhe acrescentado, Manassés. E Manassés era terrível, meus amados. Ele era um filho terrível. Tudo que o pai dele fez de andar nos caminhos do Senhor, Manassés decidiu fazer tudo ao contrário. Manassés resolveu entrar em discordância com todos os projetos que Deus tinha para o seu povo. Manassés resolveu fazer os altares para Baal, fazer sacrifício do seu próprio filho. Manassés fez feitiçaria, mediunidade. Manassés acabou com o povo de Deus. No período dos 15 anos que foi acrescentado para Ezequias. Então vamos lá, eu já vou mandar a primeira logo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. E ele sabia que se acrescentasse os 15 anos na vida dele, nasceria esse rei que acabaria com o povo inteiro. Sabia? Mesmo assim, Ele Deus permitiu que isso acontecesse. Depois de Manassés ainda vai nascer Amon. Amon continuou fazendo um massacre em Israel e acabando com o resto do povo. Foi no reinado de Manassés que a Babilônia vem e acaba com tudo que era do povo de Deus. Então vamos lá. Se Deus sabia de todas as coisas, por que Deus permitiu mais os 15 anos na vida de Ezequias para nascer Manassés, para destruir o resto do povo? Alguém sabe? Solta. Não? Segue pelo livre-arbítrio que ele pediu, que foi a permissiva, e Deus lembrou de fato que ele foi, mesmo assim ele acrescentou porque ele pediu. Ele pediu. Porque Deus ele faz, sim, conforme a vontade dele soberana, ele tem o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher quais os caminhos que nós vamos tomar. E Deus permitiu, sim, que fosse acrescentado nele. Mas se você observar, tem uma palavrinha aqui. Olha só que interessante. Se você for... deixa eu ver aqui. No verso 19, do mesmo capítulo 20, vai estar escrito assim: Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dizestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Agora eu vou explicar o que aconteceu aqui. O querido Ezequias foi acrescentado para ele os 15 anos, e dentro dos 15 anos ele estava muito feliz. E ele recebeu alguns espias que vieram da terra da Babilônia. E Ezequias abriu a casa dele, mostrou tudo que tinha, mostrou todos os ouros, os tesouros que tinha na casa do Senhor, mostrou tudo, tudo. E aí o profeta Isaías foi até ele e falou assim: o Senhor veio a mim para te perguntar, o que foi que tu mostraste para aqueles homens? E aí ele falou assim: eu mostrei tudo. Tudo, não lhe escondi nada. E aí Isaías fala isso. Que por conta dele ter mostrado tudo, aquele povo viria e roubaria tudo para casa deles. Que eram os futuros babilônios. Então foi a consequência do ato que ele fez que gerou esse resultado? Não. Ezequias, quando ele falou essa palavra, boa é esta palavra, dentro dele, ele só se importava com ele mesmo. Olha o problema. Ezequias, ele se preocupava com ele. Ele falou: no meu reinado não vai acontecer nada? Boa é esta palavra. Porque ele pensava, no meu reinado vai haver paz. Mas e o futuro? Na minha casa vai ter paz. Nossa, eu estou de boa. Foi isso que Ezequias falou. Ele não se preocupava com o futuro. Quem era o futuro? O Manassés. Manassés começa a reinar com 12 anos e se tornou um rei que era semelhante na maldade a Acabe. Só que Acabe estava em Samaria. E o queridinho Manassés, ele estava onde? Em Judá. Fazendo identicamente o que Acabe fez. Poxa, ele era uma pessoa que pensava o quê? Nele. Ele não se preocupou no futuro. Mas aí, mesmo assim, eu não respondi a pergunta. Por que Deus deixou ele nascer? Uma coisa é, o Senhor, ele não nos tem como uma marionete. Você não foi colocado no mundo para ser um robô. Deus não falou assim: olha, vai nascer somente aqueles que me adorarem. Essa resposta a gente pode ter
para Hitler. Essa resposta a gente pode ter para Saddam Hussein, para inúmeros que mataram muitas pessoas. Deus não permite que nasça somente os bons. Por quê? Porque o Senhor não duela com o próprio caráter. Deus não duela. O caráter de Deus é: você vem para mim por amor. Fim. Você só vem a Deus por amor. Então o Senhor, ele não vai duelar com você. Se ele falou que você tem livre escolha, você tem livre escolha. Se você vai amar ao Senhor e vai querer ao Senhor, isso é você com Deus. Ele deixou a porta aberta. Você entra se você quiser. Você é que decide amar ao Senhor. Não é o Senhor que vai impor. Se o Senhor falasse para o seu povo que somente nasceria aqueles que ele amasse, Deus não era Deus, Deus era um tirano. Porque ele estava falando assim: olha, todo aquele que não me amar, eu vou tirar da terra. E não é assim. Tem um tempo determinado para que isso aconteça. Enquanto isso, você ainda tem o livre escolha de querer o Senhor ou não. Então, esse é o livre-arbítrio. Esse realmente é o livre-arbítrio. Você que escolhe. Mas a vontade soberana de Deus, ela permanece. Ela permanece. Você que decidiu. Então, vamos lá. É aquela árvore que você fez um cancelamento. É você que cancelou. Não foi o Senhor. A vontade dele para você, no entanto, que ele fala em Tiago, que a vontade do Senhor é que todos fossem salvos. Todos. Ele queria que todos fossem. Mas por que eles não são? Porque eles não querem. É ele, é você, é a pessoa que escolhe não ser salva. Não é que a possibilidade foi anulada ou que Deus não colocou a vontade soberana sobre aquela pessoa. Não, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para mim. Para mim, porque o Senhor, ele não depende de mim. O Senhor, ele não depende de mim para ser Deus. Sou eu que dependo dele para existir. E quem escolhe sou eu. Então, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para quem? Para mim. Quem escolhe cancelá-la? Eu. Somos nós mesmos. Então, vamos lá. Agora, vamos para Jó 42. E o capítulo... Não, Jó, capítulo 42 e o verso 2. Que é o que está no livrinho de vocês aí. Na folhinha de vocês. Então vai estar assim. Vou ler conforme está aqui na minha Bíblia. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, quais são os planos do Senhor? O Senhor vai pensar num todo. Ele vai pensar numa nação, ele vai pensar num povo. Quando ele falou a noiva, é a noiva. A noiva somos nós. A noiva não é uma pessoa, ele não escolheu uma pessoa. Nós é que vamos nos juntando para fazer a noiva. Então, quais são os planos que não podem ser frustrados? Aquilo que o Senhor planejou para o todo. E o quem ele vai usar? Eu, você, para atingir o objetivo dele. Então, quando ele fala, os meus planos não podem ser frustrados, é o plano que ele planejou para um todo. Mas se você cancelar esse plano na sua vida, foi cancelado na sua vida. Você não foi cancelado um todo. Aí Deus levanta outro. Levanta outro, exatamente. Você cancelou. Ah, mas então o Alex não vai ser salvo porque você não pregou para o Alex? Ele vai levantar ele. Então o Alex vai ser salvo? Vai. Mas o Alex vai ser salvo porque você cancelou ou porque ele foi? Não. Porque se ele também não decidisse abrir a boca dele, o Senhor levantaria um outro. No entanto, que a palavra do Senhor vai falar que todos, em Romanos 2, se eu não me engano, vai estar escrito que a possibilidade que Deus ele se mostra para todos. Não tem um que vai chegar lá e falar assim, ai, mas eu não tive oportunidade de conhecer a Deus. Isso não existe. Todos vão ter conhecimento de Deus. Ah, mas e se eu não preguei? E se é um índio lá? Ele vai ter o conhecimento, porque o Senhor, ele tem os seus modos de falar com a pessoa. O Senhor tem os modos de conhecer. No entanto que, segundo a psicologia, ele vai falar que a gente tem essa falta, essa necessidade de preenchimento. E quando você não a preenche com uma religião, que é o que eles vão falar, ela é preenchida com
material, vamos dizer, ou você gosta muito de carro, ou você gosta muito de ouro, ou você gosta muito de trabalho, ou você gosta, assim, de morrer do seu marido, ou de morrer da sua mulher. Ou comer demais. Ou você quer comer demais, ou comer de menos, mas você sempre foca e preenche com algo. Porque intrinsecamente nós nascemos. Eu queria fazer uma pergunta para os amados. Alguém aqui sabe me dizer como é que nasce um ateu? Como nasce um ateu? Tem alguma frustração na vida? Quase, para Deus? quase isso. Calma. Como que nasce um ateu? Como que um ateu, segundo a psicologia, como é que é um ateu? O que acontece? Gente, eu achei algo interessantíssimo sobre isso. Por quê? Segundo a psicologia, que eu não sou psicóloga, eu sou curiosa. Eu sou uma curiosa. Segundo a psicologia, vai falar que a maioria, unânime na verdade, vai estar dito que eles se tornam ateus porque não tem pai. A maioria deles. Aí você fala assim, todos vão ser porque não tem pai? Não. Não é isso. Mas a ausência da paternidade faz com que ele não entenda o sentido de Deus na vida dele. Porque dentro da família, Deus constituiu pai, mãe e o filho. Dentro dessa constituição, o pai representa Deus, a mãe representa a fé e é introduzido dentro do filho. Meu Deus. Então, olha como é importante. Então, o que o Satanás está fazendo hoje? Destruindo tudo quanto é família, anulando a paternidade para destruir uma geração que será a geração futura. Então, assim, como que nasce um ateu? Primeiramente é essa, a ausência da paternidade. Quando ele não tem uma escolha de uma representação masculina na sua vida, ele automaticamente já não tem mais aquela conexão com Deus. Ele já perdeu aquilo, já isolou. No entanto que os ateus, ele fala que ele não crê em Deus. E quando você o questiona, é exatamente, ele não sabe explicar. Ele fala, eu não creio porque eu não creio. Mas ele não quer porque ele não crê, porque ele não teve a imagem paterna. E a falta de fé. Principalmente, quando uma pessoa, ela tem a mãe, e vamos dizer que a mãe seja espírita. A pessoa, ela tem uma facilidade imensa de crer, sabe o quê? No sobrenatural. Ela sente vulto, ela vê tudo, ela crê em tudo, ela acredita em tudo, porque a mãe dela falou que aquilo era Fica toda mística, tudo é místico. É tudo mística, ela acredita nos a luz apagou, meu Deus, é o sinal. É tudo pra ela é o quê? Espiritual. Então, assim, é difícil. Então, por isso que eu tô falando. A mãe, ela tem essa parte que é introduzida, é a fé. É você quem ora, que mostra pro seu filho que é orar, é você que vai introduzir para ele. A mãe, você que vai introduzir. E o pai? O pai é aquele que vai ensinar a obedecer. É o pai que ensina a obediência. Por isso que hoje em dia nós temos um déficit dentro da família de a criança saber obedecer. Porque o pai passa muito tempo longe de casa. Isso é segundo a psicologia. E eu acho que é bem bíblico. Eu acredito que psicólogos e essas pessoas que estudam, e eu falo isso por convicção, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falei, nossa, eles estão aqui falando, uou, aí descobri a América. Mas a Bíblia já dizia. E eu fico assim, nossa, eu já sabia disso. Fala outra coisa. Então, assim, a psicologia só vem dizer que a estrutura familiar de Deus, porque a família vem de Deus, ela era correta desde o início. E quando você tira ou anula uma das pessoas que estão ali, você acaba desestruturando a família. Então, hoje a gente tem uma população de, vamos dizer, dos milênios desestruturada, porque o pai ele foi ausente, porque ele resolveu sair de casa, ou a mãe também não esteve presente dentro de casa, porque ela teve que substituir a imagem paterna. Então é por isso que nós, como cristãos, temos que restaurar essa união, esta família e mostrar que é essa estrutura realmente, porque você tem um ser humano socioconstrutivista. Ou seja, ele se constrói conforme ele vai vendo na sociedade. Qual é a base dele? A família. Família. Por isso que Satanás sempre tenta deturpar, por exemplo, colocando
o lesbianismo, o homossexualismo, Sim. colocando amante, colocando tudo pra destruir a base da sociedade, que é a família. Porque se vai ter duas mulheres, aonde vai estar Deus? Longe. Não tem Deus. Elas vão mostrar o que é fé. E elas podem mostrar as fé que elas têm, ou elas podem mostrar fé nenhuma. Então a criança também não vai ser estruturada. Ou ela vai ter dois homens. E isso é desestruturar dentro do nosso, vamos dizer, da nossa construção, do nosso ser, aquilo que Deus planejou. Por quê? Vai estar tirando. Então o diabo ele não veio para, vamos dizer, o sexo foi criado por Deus. O sexo é aprovado e mandado fazer. Nós temos por obrigação os casados. Os casados devem fazer. Ah, bom, né? Casados. Sabia disso, Casados. Por favor. Mas o que acontece? O diabo ele deturpa. Ele deturpa. Porque se você pegar a parte sexual e você começar a introduzir o sexo antes do casamento, pode ser que você, com a sua ligação espiritual com aquela pessoa, depois que ela teve, ela não vai ter aquele compromisso. Porque o que o diabo quer? Tirar a possibilidade de você construir sua família. Então você pode ser uma filha de um ato sexual irresponsável, e aí deturbou aquilo que Deus tinha pra você. Ah, mas e se eu casei e depois de ter feito sexo e aí eu me juntei com o meu marido e agora a gente é uma família? Terá consequência, porque dentro daquelas possibilidades de Deus, você não está nulo se você burlou o atalho. Você tem uma consequência ali, porque Deus falou para você não fazer. E a consequência vem sempre para a próxima geração. Cedo ou tarde você vai ter uma consequência. Não é bíblico, é outra religião, mas ela fala que há uma ligação de corpos. E eu acredito que realmente é isso, que a nossa ligação, ela não é somente a carnal, ela é espiritual. Nós somos ligados, porque senão... Tem um versículo na Bíblia que eu acredito que todos os casados tenham lido, quando for jejuar, que fala assim, que se você for jejuar, que se eu não me engano está em 2 Coríntios... Eu não lembro direito, mas 2 Coríntios 5, 7. Eu acho que é isso. É isso mesmo. É isso? Quase isso. Aí, eu sei que está em 2 Coríntios 5, mas eu não sei o versículo. Vai estar escrito que se você for jejuar, que você deve conversar com o seu cônjuge, consentimento mútuo. Com consentimento mútuo, se ele aceitar, aí sim você pode... Se não. Se não. Se ele falar, não, eu quero namorar, você não jejua. E aí... É isso, você pensou alto, mas é isso. Então, aí vamos... Porque senão as suas orações... Vou parar a live, gente. Porque senão as suas orações não chegarão ao céu. Então, olha só, tem uma importância, vamos dizer, essa energia que você vai trocar com o seu esposo, ela tem que estar em sintonia com Deus. Tem outra referência também que diz, se o casal tiver brigado e você for orar, a oração também não sobe. É a mesma coisa. Não sobe, há um impedimento. Então, assim, nós somos um só corpo e nós vamos ter, eu e o meu marido, que está em sintonia para falar com Deus. Se nós cortamos entre eu e ele, a sintonia está cortada lá em cima também. Ou seja, vamos lá. Se é isso que a Bíblia diz, então o contrário disso é o quê? Se você fez uma sintonia gato, aí se você fez uma sintonia gato, ou seja, fez um ato sexual irresponsável, fora do casamento, ela é gato. E aí você cortou também a sua sintonia com Deus. Porque ela também é gato. Eita! Certo? Então, vamos voltar. A gente entrou nessa pauta e fugiu. Deixa Deus te usar. E fugiu. Então vamos lá. Irmãos, o que a gente tem que entender? A Bíblia, ela tem ordens, mas ela tem mandamentos, e esses mandamentos é para os nossos bem, é para o nosso bem, é para que os nossos caminhos permaneçam para lá.
Você não pode ter... O nosso caminho é como? Como que é o nosso caminho? Ele é na vertical. Você não pode ter caminho com Deus na horizontal. Ou seja, se a sua preocupação é só terrestre, você cortou o teu caminho lá. Se o seu olhar é só na terra, ou seja, por um momento eu vou me preocupar em ter uma relação sexual, ou eu vou pegar aqui, vou trabalhar nesse serviço aqui porque eu vou ganhar mais. Mas é um serviço onde você tem que mentir, é um serviço onde você tem que passar propina pro seu patrão, é um serviço onde você tem que saber que tem umas latas de tinta roubada e você tem que passar o canetão e fingir que não viu. Essa sua preocupação, ela é o quê? Terrestre. E você está cortando o teu caminho para o céu. Você está em desobediência. A Bíblia, ela tem mandamentos. Por quê? Porque todo mandamento, ele tem uma consequência. Ou seja, você andar na vertical. Se você se preocupa em ter um caminho horizontal, ou seja, cumprir com a vida humana sua na terra, para que você ganhe um salário bom, ou para que você tenha uma vida melhor, você está dentro da sua vontade, não é mais a vontade de Deus. Ou seja, se você vai passar a perna em alguém, você está fazendo sua vontade e não é a vontade de Deus. E com isso você vai fazer um corte na sua ligação com Deus. Por quê? Porque a Bíblia inteira ela vai falar sobre amor. Repitam comigo, a Bíblia vai falar sobre amor. A Bíblia vai falar sobre amor. Amor de Deus por mim. Irmãos, eu não sei quais de vocês aqui têm filhos, mas eu só sei de uma coisa. Pensa num negócio que sabe ensinar sobre Deus é criança. Olha, às vezes eu vou dar uma bronca nas minhas filhas. Eu vou contar aqui uma dessas broncas que eu fui dar. Ela não tá aqui mesmo, ela vai ver depois. Aí, nessa quarentena, tá sobrando uns tempos. E aí eu fui dar uma bronca na minha filha. Presta atenção na bronca. Eu fui falar pra ela que tudo tem seu tempo, que ela tinha que organizar o tempo dela, que tinha hora pra tudo, que ela tinha que sair do celular, que ela tinha que estudar, que ela tinha que tomar banho, que nanana. Aquela bronca de mãe básica. Quem aqui nunca levou? Aí, na hora que eu tô dando uma bronca nela, tinha mais ou menos uns 3 dias que eu não pegava na Bíblia. E eu dizia que era por quê? Nossa, porque eu tô muito atarefada, é muita coisa pra fazer. E na hora que eu tô dando aquela bronca espetacular, o Espírito Santo fala, continua. Continua. Eu só escutei o continua. Eu falei, então... Aí até o tom baixo, sabe? Então, você tem que ter tempo pra isso, pra aquilo. E aí eu baixei, fiquei murchinha. E aí eu peguei a minha Bíblia e fui ter um tempo com Deus. Por quê? Amados, Deus, Ele disse pra você, a vontade dele está na Bíblia. E se você não tem aquilo todos os dias, vai chegar uma hora que você não vai saber o que é a vontade de Deus. Porque todos os dias o Senhor quer falar contigo. E Ele só tem uma forma de falar com você. É através da palavra dEle. Se você não tem um hábito de ler, ou seja, você se perde. Você se perde. E esse obedecer se torna sacrificioso. É um sacrifício obedecer. Mas se você tem dentro da palavra de Deus vamos dizer, um amor, se você começa a ler, a buscar o Senhor, Ele vai te mostrar o amor. E a sua sede será maior. Quanto mais você bebe, mais você vai sentir sede. Quanto mais você tem o amor, mais você vai sentir esse amor. A Bíblia vai contar a história de nada mais nada menos do que 5.000 anos. E não tem um homem na face da terra que conseguisse te contar essa história 5.000 anos falando. Mas Ele deixou escrito, porque se você esquecer, você vai lá e lê de novo. Se você esquecer, você vai lá e lê de novo. E a Bíblia inteira, ela vai falar sobre amor. É só amor. Aí você fala, mas e as leis? Meus amados, se você for ler cada uma das leis, as leis eram para proteger o povo. Era uma proteção do povo. Só que o povo, muitas vezes, não entendia.
dia como eu não vou entender. Poxa, eu não vou entender nos mínimos detalhes o porquê que eu não posso fazer essa conexão gato. Eu não vou entender. Vai ficar. Por quê? Porque se eu fizer essa conexão gato, eu posso consertar mais lá na frente. Mas esse consertar seu, você estava debaixo do amor, da obediência, porque a obediência ela gera um fruto. Mas a desobediência também gera um fruto. E você vai ter que comer. Você escolhe o que planta. E você vai ter que comer. Você vai ter que comer esse fruto. Se você vai comer o fruto da desobediência ou se você vai comer o fruto da obediência, é você que decide, é eu que decido, mas você vai ter que comer. Eu acho uma coisa muito interessante que eu sou filha de pernambucano e eu cresci na roça. Eu cresci plantando. E uma das coisas que eu acho interessantíssima é que quando a Bíblia fala que nós devemos plantar e que esse plantio, ele é livre, né? O plantio você pode escolher o que você planta, mas você vai ter que colher esse fruto. Mas sabe o que eu acho interessante? Toda semente que você joga na terra, você joga uma semente. Meu Deus. Pega, essa vai. E quando ela dá fruto, ela dá mais de 30. Um grão de feijão, ele nasce e ele dá os seus ramos, as suas vagens, e eles dão muitos frutos. E um detalhe, quando a gente ia plantar, meu pai pegava o feijão e falava, esse feijão, ele é de terceira, ou seja, ele era da terceira colheita, não serve para plantar. Ele pegava o segundo e falava, esse é de segunda, ele não vai dar um fruto bom. E ele pegava de primeira, ele falava, esse daqui é de primeira. Ele sabia, na hora que ele escolhia nos sacos, qual era o que tinha sido colhido na primeira, ou seja, os frutos daquele feijão ficou maduro. Ele ia, colhia e colocava no saco. Aí depois dava a segunda saca. Ele ia lá e colhia e colocava no saco. Nunca podia se plantar o feijão de terceira. Por quê? Ele era um feijão mirrado. E sabe o que acontecia quando você plantava o feijão mirrado? Dava uma colheita de feijão mirrado. Ele dava um fruto ruim. Ele saía frutos podres e muitas vezes tortos. Porque ele era feijão de terceira saca. Quando você plantava de segunda, ele também fazia isso. Mas quando você plantava de primeira, meus amigos, aí era feijão. Aí era feijão, porque ele era feijão de primeira. Então, nós não podemos ter dentro da vontade de Deus a terceira saca. Porque quando Deus diz não, é não. E às vezes a gente quer ouvir o sim. A gente quer ouvir o sim, a gente quer ouvir, a gente tem que falar assim, ai, mas eu comi o de primeira, eu comi o de segunda e agora eu quero plantar o de terceira. Sabe o que você vai ter? Um fruto torto, um fruto defeituoso, uma coisa que vai te dar trabalho, você vai ter mais trabalho, você vai insistir naquilo para dar certo. Por quê? Porque você não teve a obediência. Então, eu acredito que quando Deus fala a respeito de usar a natureza, usar as coisas que nós temos no nosso dia a dia, para usar como ilustração, era exatamente isso que ele queria dizer. Porque a natureza te responde muitas vezes aquilo que você tem na sua vida. Que é como esse exemplo que eu falei da saca de feijão. Era uma coisa tão irracional. Poxa, por que eu não posso comer o feijão de primeira? Comer o de segunda e plantar o de terceira? Porque você vai ter uma saca ruim. Você vai querer uma saca ruim? Aí vamos lá, eu planto aquele de saca ruim, desobedeço, vamos dizer, a lei da natureza, planto a saca ruim, eu vou ter novamente uma colheita ruim. E aí os grãos vão ser tortos, e aí eu vou querer plantar da primeira saca, porque agora eu quero fazer o certo. E onde você vai achar esse feijão? Onde você vai achar esse feijão? Você vai plantar o torto, que vai nascer torto de novo, que vai dar uma saca torta, e você vai ter que conviver com esse caminho torto. Até o final. Lembra aquela musiquinha? Andava E talvez essa casa torta nunca tenha conserto. Por quê? Porque você usou uma saca torta. E aí é quando Deus diz não. Os nãos de Deus são sim. O amanhã. Os nãos de Deus são sim. Ele diz não pra você
Essa não tem no Google. Não tem. Essa desceu quente. É sério que é de graça. Ele tem um motivo. A única diferença, olha, meus amados, se tem uma coisa que pai não gosta de explicar pro filho, é por que não. É isso mesmo. Aí você Eu detesto porque eu tenho que explicar por que não. E eu acho que se Deus colocou isso no meu coração, Ele também não quer dizer por que não. Ele só falou não, obedece que é o melhor pra você. Eu lembro de um dia que eu falei, não, Isadora, não coloca a mão no fogo. Quando foi lá, veio... Eu falei, tá vendo aí, por que não? Porque você se queima, porque dá problema, porque não sei... Mas não tá todos os nãos de Deus, não vai estar escrito. Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Muitas vezes ele te dá exemplos. Se você não leu a Bíblia, você não sabe os exemplos. O manual do não. O manual do não. Vai estar escrito lá que se você desobedecer, igual o nosso querido Saul, você vai ser destituído daquilo que Deus tinha pra você. Você vai ser tirado daquilo que Deus tem pra você. Então era um não. Ele não explicou pra Saul, olha, se você não me obedecer, você vai ser tirado do seu reino. Os seus filhos, sabe aquela promessa que eu te fiz no começo? Ela vai ser anulada, não vai estar escrito assim. Mas que nós sigamos o exemplo de Saul e falamos, desobedecer gera um problema grande. Então eu vou falar não. Então eu prefiro dizer não. Então eu falo que o amor de Deus, ele vem com 4 letras. O, B, D, C. Vem com essas letras. O amor de Deus vem. Se você verdadeiramente ama o Senhor, você o obedece. Se você não obedece, você não ama o Senhor. Porque quem ama, obedece. E obedece para quê? Para o seu próprio bem. Deus não vai te dizer por que você não pode botar a mão no fogo. Mas se você colocar, você vai sentir as consequências. E se você sentir as consequências, a sua saca de colheita pode ser muito ruim. E você vai colher ela por muito e Um muito exemplo, Adão e Eva. tempo. Olha o que está acontecendo com a gente até hoje. Por causa de uma saca ruim. Uma saca de terceira. Não come do fruto. E ele não explicou o porquê que não poderia comer do fruto. Aí comeu, hein? Mas ele deixou. E a consequência foi o quê? A consequência foi todos nós hoje pagarmos por um erro dos nossos pais. Ah, mas aí você vai questionar, mas Deus, a culpa foi de Adão e Eva. Eu nasci depois deles e se eu tivesse no lugar deles, eu jamais teria feito isso. Eu vou dar um exemplo pra Comi você. até a árvore junto. Era só fruta. Vamos lá. Eu sou filha de um pai rico. Certo? Eu sou filha... Olha lá o exemplo, gente. Não é verdade, não. Já pediu? Aí, eu sou filha de um pai rico. Meu pai tem muitas terras, meu pai tem muitas heranças, muito carro. E quando meu pai morrer, o que eu vou ganhar? Herança. Certo? E vai ficar tudo comigo. Mas, e se meu pai é pobre? Deixar a dívida. E ela é minha? Herança. Então, por que você quer a herança boa e você não quer a herança ruim? Deus, aí é forte. Terra. É herança. É herança. É o teu pai. E ele te deixou. E você vai ficar com ela. Seja ela boa ou seja ela ruim. Se Adão e Eva tivessem feito a escolha certa, você queria a herança. Você queria viver para sempre. Então, por que agora que eles fizeram a escolha ruim, você fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fiz a dívida. Não, ela é sua herança. Ela vai ficar com você e você vai ter que pagá-la. Só que aí, o preço desse prejuízo ficou alto. Que vem um monte de coisa na cabeça. Ficou alto. Ficou um preço alto. Ele ficou um preço, a Bíblia chama de impagável. Impagável. Não tinha preço. Era impagável. Nossa, O próprio Deus fez, vamos dizer, um ajuste. Sim. E mandou o seu representante para dizer assim, sabe aquela dívida que você tinha comigo? Terra. Eu provei um que pode pagá-la por você. Terra. Olha, veio outra. Pagá-la por você. Então, mas acontece que se você quiser ter essa paga,
Ou seja, essa dívida quitada, você tem que ir lá conversar com ele. Você tem que ir lá aceitar esse pagamento. Se você não aceitou, a sua herança é sua. Então vamos lá. Herança ruim. Não fui lá pegar, vamos dizer, meu acordo de paz. Eu não fui lá pegar a minha quitação de dívida. Eu ainda estou devendo. E eu vou ter que pagar. Qual é o pagamento? Ir para o inferno. Por quê? Porque é herança, você tem ela e você deve ela para Deus. Você não deve para o diabo. O diabo só é alguém que, vamos dizer, é um representante da dívida. E ele vem aqui, tipo, é a cartinha do SPC que vem te mostrar todos. É o telefone que não para de tocar. Você não pagou, exatamente. Você não pagou e você não está pago. E aí você morre devendo. E aí eu venho buscar teus filhos. Meu Deus. Eu venho buscar teus filhos. Porque se você não andou nos caminhos do Senhor e você não apresentou os caminhos do Senhor para o teu filho, a dívida também passou para o teu filho. Para você buscar a quitação de dívida, você tem que ir aonde? Jesus. Jesus. E você ensinar o teu filho a fazer a mesma coisa. Porque nós temos uma dívida com Deus. E se você não for fazer o seu ajuste de contas com Jesus e quitar, porque ele diz, tá pago. Tá pago. Tá pago. Mas tem que ir lá buscar a promissória. Você tem que buscar o comprovante. Eita, se você não for buscar o comprovante, você morre devendo, o seu filho morre devendo, e Deus não fez nenhum de nós para sermos enviados para o inferno. Então todo mundo é funcionário de Deus. Todo mundo é funcionário. Nós somos funcionário, filho, depende da posição que você quiser. Se você quiser ser o filho pródigo, ou se você quiser ser o filho que ficou, isso aí é um critério seu. Mas todos nós trabalhamos para o reino. Todos nós trabalhamos para o reino. E aí fica, se eu fui buscar a minha promissória, e agora eu sei que existe uma dívida, né? Eu sei que existe uma dívida, e essa dívida está paga lá na cruz. Eu sei que eu vou para o céu. Eu não vou avisar para aqueles que eu amo? Eita Deus. Ou eu vou ser egoísta o suficiente para salvar só a mim? Se você, Fernando, soubesse que a dívida estava paga, e que você tem essa promissória, que você foi buscá-la, e você soubesse que eu estou indo para o inferno, você tem uma convivência comigo, muito pouquinho, a gente mal se conhece, mas você saberia, era só você dar uma dica. Ó, vai lá buscar que tá pago. Você faria ou não? Sim. Então por que você não prega? Ixi, pegou. Então por que você não prega? Deu aleluia some. Acabou glória. Cadê o aleluia nessa hora? Então assim, aí é que funciona. Você sabe da promissória, você sabe que ela tá paga, e se você não avisa para os outros vão pro inferno. E quem é o egoísta? Nós. Somos nós. Então, é aí que vai estar a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele vai ter preocupado. Ele vai estar preocupado com ela, eu vou estar preocupado com ela, eu vou estar preocupado com ele, eu vou estar preocupado com um todo. Porque eu preciso, novamente, voltando lá, eu preciso salvar o reino para Deus. Eu sou o representante dele. Jesus me deu a dica, minha filha, vai e prega o evangelho. Avisa que está pago. Avisa que está pago. Se você avisar que está pago, todo mundo vem a mim e aí eu salvo. Mas aí tem um problema. E quando a pessoa não quer Deus? Não quero Deus. Olha, quando eu estava lendo aqui o Manassés, que volta lá para Reis, vai estar aqui Reis 21, o reinado de Manassés. Leiam comigo no 2. Fez ele... Deixa eu, amados, achar. Segundo Reis 21, verso 2. Vai estar escrito assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai,
que seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Aí no 6 vai estar escrito assim: e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiro. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar A ira. a ira. Ele era doido. Esse era Que é despertar doido. Pinel. Muito doido. Por quê? Ele sabia tudo o que tinha sido feito, tudo que o Senhor havia feito, e ele decidiu: eu não quero. Eu não quero. Então vamos lá. Deus tinha os seus profetas, Deus tinha as suas pessoas que avisavam, mas ele não quis. Ele falou: eu vou provocar a ira. De quem? De Deus. Então foi a opção dele. Eu não quero servir. E aí é o que fica. Procure viver na vontade de Deus e não na permissão de Deus. Por quê? Deus não matou, amados. Deus não o tirou da terra. Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele sacrificou o filho dele. Ele vivia fazendo premonições. Vivia envolvido com todos aqueles que estavam ali somente para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele decidiu desagradar a Deus. E Deus permitiu que ele vivesse. Porque Deus não o tirou. Deus permitiu. Mas viver debaixo da permissão de Deus é ruim. Muito ruim. O que acontece? Sabe o que eu acho interessante? Ezequias, que era o pai de Manassés, parece que não se importava muito com o futuro do filho. Ou seja, morreu e ainda falou: ah, é muito bom o que você fala para o meu reino, porque eu vou viver em paz. Isso quer dizer que é bom para mim. Então parece que ele não passou nada para o filho. E o filho não vai passar nada para o próximo filho, que vai ser Amon. Amon era tão ou quão ruim quanto o pai dele. Era uma geração que teve problema. Era uma geração que deu. Feijões ruins. Eram os feijões ruins, era a saca ruim, que ninguém fez nada. Aí, ó, fruto dele. Mas aí é que tá. Viver debaixo da permissão é tão bom quanto viver debaixo da vontade? Não. Ela vai gerar consequência. No entanto, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. A Bíblia é verdade. Todos aqui concordam que a Bíblia é verdade. Sim. Tudo que está nela é verdade. Tá. E a Bíblia está falando que existem pessoas que há mais ou menos 4.000 anos atrás sacrificava filhos, procurava agoureiros, fazia vários tipos de, vamos dizer, magia negra, que é isso que a Bíblia está falando sobre magia negra. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se isso existia há mais ou menos 4.000 anos atrás, existe hoje? Sim. 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 Vocês sabem disso? Existe. Sim. E vamos lá. Uma das regras de guerra é você conhecer o território do teu inimigo. É regra de guerra. Você vai guerrear, você tem que conhecer. E a Bíblia dá inúmeros, vamos dizer, dicas, inúmeras dicas. Porque toda vez quando Israel ia enfrentar uma batalha, ele mandava 2 espias. Ele mandava os espias, dá uma olhada. Espiadinha. Dá uma olhadinha, vê o que é. E depois você vem e conta pra nós. Como que é lá. Isso é uma estratégia bíblica. É uma estratégia bíblica. Seu território. Conhecer o território do inimigo. Quantos aqui já fizeram pesquisa sobre satanistas? Vai ler o livro São Cipriano? Não, né? Não, porque o livro São Cipriano é um livro mentiroso. O que eles fazem verdadeiramente não está lá. Cheguei dele, tá? Não todo. Né? Não está lá. É bruxaria. Vocês conhecem o território do seu inimigo? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui, vamos lá. Todo mundo aqui sabe que nós vivemos no tempo dos fins.
Sim, é nítido para todo mundo que nós vivemos no tempo do fim. E nós vivemos, vamos dizer, na esperança e vivemos fazendo tudo para que esse fim venha, vamos dizer, logo. Que, vamos dizer, que esse fim seja bom para nós, não é? Então, vocês planejam ser salvo. Quem aqui está planejando ser salvo? Sim, glória a Deus. Eita, glória a Deus, ainda bem, todo mundo, ó, ninguém quer ficar. Ufa! E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o satanista também sabe, eles também sabem que está no tempo do fim. E eles também estão se planejando. Vocês sabem os planos? Não. E como você vai se defender? Vocês já mandaram algum espia? Vocês sabem? Vocês sabiam que eles mandam espia para dentro da igreja? Manda ver. Sim. Eles mandam espias para dentro da igreja. Tem um monte Ah, de- detalhe, mas espera só um pouquinho. Ele Até roupa de manda, crente. mas ele manda para a igreja que está incomodando o inferno, tá? Se a igreja não estiver incomodando o inferno, ele nem se preocupa, porque ela já sabe que vai pro inferno aqueles ali. Então, ele só manda se verdadeiramente aquela igreja está incomodando o inferno. Mas você, como cristão, você sabe o que é que aquele satanista está fazendo? Quando eu li esse livro, esse capítulo de Reis, eu falei, gente, isso aqui é um satanista. Manassés decidiu ser satanista. Mas também eu fiquei pensando, né? É muito importante o nome que você dá para o filho. Deus me falou, é muito importante o nome que você dá para o filho. E aquilo que você ensina para o filho que volta para o início da nossa conversa. Que a família é importante. Tá. Manassés era um nome de pagãos. Era dos egípcios. O próximo filho vai ser Amon, que também é um nome de um deus egípcio. E aí, nós vamos ver que existe uma mistura. Então, automaticamente eu entendo que existia alguém infiltrado. Porque vocês concordam comigo que se a gente é cristão e a gente só faz as coisas de cristão, a gente não sabe fazer as coisas que não é de cristão? Sim. E se a gente sabe fazer, é porque alguém ensinou. Então você só faz aquilo que te ensina. Então Manassés estava dentro de uma cultura onde ele estava aprendendo. Ainda tinha alguém que estava ensinando. Porque ele aprendeu com quem? Ele começa a reinar com 12 anos. Ele aprendeu com quem? Ele foi atrás. Então é muito importante que nós saibamos o território do inimigo. Como que ele se infiltra na igreja? Como que ele entra dentro da sua casa? Através de uma amizade, através de uma vizinha. Porque se você se lembrar do começo da nossa conversa, é muito importante que Deus saiba contar com você, mas que você saiba a vontade de Deus dentro da sua vida. Porque se Deus tiver o olhinho brilhando para você e que você seja influência, e todos nós temos a capacidade de influenciar no reino, se Satanás souber, ele vai cortar através do quê? De um enviado dele. Você conhece o terreno do inimigo? Sabe, igreja, eu sempre fui muito curiosa. Muito, muito, muito curiosa e não é de hoje. Eu acho que eu nasci curiosa. E uma das coisas que eu sempre observei é exatamente esse tipo de estratégia. Nós devemos nos portar como soldados. E uma das coisas que nós devemos fazer é planejar para nós, individualmente, como se Cristo fosse voltar hoje. Cristo volta hoje. Todo cristão tem que viver como se Cristo voltasse hoje. Mas tem que planejar o futuro para um todo como se Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos. Sabe por quê? Porque se você não planeja de Deus voltar, de Jesus voltar daqui a 1000 anos, você corta aquilo que você tinha para essa geração. E você não se preocupa com a próxima, com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. Ou seja, você não se preocupa com seu filho, com seu sobrinho, que vai ter um filho, que vai ter um neto, que vai ter outro neto, que vai ter outro neto, que vai ter outro neto. E aí você faz o mesmo erro de Ezequias.
Se preocupa só com a sua geração. E aí você corta aquilo que Deus tem para a próxima. Então, nós vivemos como se Cristo fosse voltar hoje. Mas quando a gente tem a visão para o futuro, a gente planeja como se Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos. Porque eu não sei de vocês, mas eu não quero que a minha tataraneta seja satanista. Certo? Eu acho que nenhum quer. Eu não quero que a minha sobrinha tenha uma descendência onde serve ao mal. Eu quero que toda a minha família seja salva. Porque a minha promissória está paga. Eu vou dizer para você que ela está paga. Você vai se preocupar com a minha geração. E, consequentemente, nós vamos ter uma consequência de salvos. Só que se eu só me preocupo com a minha geração, ou seja, eu só me preocupo em me salvar, eu vou cortar a próxima geração. E daqui a uma geração, daqui a 100 anos, vai estar produzindo o quê? Satanistas. Vai estar produzindo o quê? Gente que serve a Satanás. Porque se a igreja tem que saber, é que se você está esperando por Cristo, eles estão esperando por anticristo. Eles estão fazendo os planos para o anticristo. Eles estão buscando e influenciando um monte de gente para servir ao anticristo. Quem aqui viu um pronunciamento do Papa que ia acontecer dia 14 de maio? Alguém soube desse pronunciamento? Eu soube, mas eu não vi. Não vi. Vi. Eu vi também. Passou na televisão. Eu vou dizer para vocês. Tá fugindo literalmente de tudo que eu tinha colocado, mas eu vou falar. Esse pronunciamento do dia 14 de maio era a respeito de escatologia. Alguém sabia? Está na Bíblia. Ele estava ordenando uma reunião entre todos os países. Coisa linda. Coisa linda, só que não. Para que todos os países se reunissem para haver o ecumenismo. Era esse o motivo da reunião dele. Ah, a preparação para o anticristo. Era a preparação do anticristo. Ecumenismo. Era o ecumenismo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês acham que aquela reunião ela foi uma coisa atípica e que ele programou, sei lá, um dia da... Lógico que não. Não! Sabe por quê? Eu tô fazendo pedagogia. E ano passado, meus irmãos, quem me conhece sabe que eu entrei em choque. Quase que eu chutei tudo. Tudo. Eu entrei em choque, eu quase morri. Por quê? Eles estão planejando dentro das escolas que as professoras falem para as crianças sobre ecumenismo. Sobre você respeitar a religião do próximo, sobre você aceitar a religião do próximo e sobre todo mundo viver debaixo de uma alegria. A Bíblia vai dizer assim, que há caminhos que para os homens parecem bons, mas na verdade eles são é morte. É morte. Então, essa reuniãozinha era algo que estava planejado lá longe. E aí o Papa soltou que essa reunião ia acontecer. Mas era algo que já estava planejado muito antes, porque eu sabia dessa reunião, porque eu estava estudando sobre ela. E não tinha nada a ver com o Papa. Era algo que estava na escola. Quando foi esses dias, eu estou lá olhando algumas coisas lá a respeito sobre essa reunião que ia ter. Adivinha o que era? Sobre as criancinhas. As criancinhas, elas têm que crescer respeitando a religião do seu próximo. Olha que lindo, Papa. As criancinhas. Por que o Satanás está preocupado com as criancinhas? É a geração futura. É a geração futura. Se ele destruir aqui na raiz, se ele botar veneno no caule, já era, apodreceu a árvore não dá fruto, acabou. Se ele introduzir dentro da cabeça do teu filho, aí vamos lá. O Nias resolve ter uma relação lá e faz aquele gato e ele não assume a mulher e ele sai correndo e a mulher vai lá, tem aquela criança, a criança vai para a escola, ela está com 5 anos, ela cresce e ela vai entendendo que ela não tem pai, ou seja, ela não tem representação de Deus. Se ela não tem representação de Deus, ela pouco se importa com o que a Bíblia fala. E aí ela cresce. E aí ela descobre que a mãe dela era frequentadora de outros tipos de religião. E aí ela cresce o quê? Torta. Ela cresce defeituosa.
automaticamente ela vai se envolver com o satanismo. Sabe por quê? Porque o satanismo ele é uma religião que você faz e você tem. Porque uma coisa que o diabo faz é te dar as coisas. Desde que você dê a alma para ele. Só isso. Só isso. Que nem É simples maçonaria, assim. né? Oi? É que nem maçonaria. A né? maçonaria é um braço do satanismo. Como é a maçonaria, a Rosa Cruz, como tem também a parte dos Illuminati. É um braço. Vamos dizer, é um braço do mesmo corpo. É o corpo de Engraçado que o Satanás é um Illuminati foi braço. tão feroz que ele entrou dentro da igreja escondido, né? No período... Dentro da igreja católica, Foi, que eu eles acredito. entraram sim até com os templários. Foi. Os templários. Então assim, Teve eles muito vão massacre. se introduzindo, mas o auge dela é destruir uma geração futura. Ele faz plano. Então por que nós que somos cristãos, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos a Bíblia, não fazemos planos para a igreja? Por isso que a Bíblia diz que ele vem como um... Você não percebe. É imperceptível a ação do diabo até dentro da igreja. Até dentro da É como igreja. um sapatinho de veludo que vai entrando ali, você não vai percebendo. Então o que você falou é importante. Ter que estudar as estratégias do inimigo, Do inimigo pra pra quando você ele aparece e falar, opa, é inimigo. É inimigo. É inimigo. Pra você saber se defender. Combater. Não é pra Amigos você. perto e inimigo mais perto ainda. É, porque assim, se você souber o que ele vai fazer, se você tiver a visão daquilo que ele está planejando, você também vai estar debaixo de uma guarda. Você botou um vigia, você está olhando, você sabe. Então você se prepara. Você que se prepara para aquilo. Você não é pego de surpresa. Quem aqui foi pego de surpresa pelo Covid? Eu sabia que ele tava por aí, mas... Na Uma hora ia a gente pegar. tem que- é, Mas quem aqui ficou surpreso por ter pegado todo mundo? Todo mundo sabia que ia haver uma peste. Sim. É, mas não essa, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Surpresa. Todo mundo quer que Jesus volte, mas ninguém quer Meu participar das coisas que antecedem a volta de Cristo. Princípio no êxito. O princípio das dores ninguém quer. A gente entrou dentro do princípio das dores, agora, não, a gente já entrou há alguns anos. Quando que começou os anos finais? Desde que o Espírito Santo desceu na Terra. Começou os final do tempo. Começou ali. Só que agora a gente está no final do tempo. A gente começou a sentir Filtro as rabioso. dores. As dores. Mas todos nós queremos sim que Jesus volte. Mas ninguém quer participar. Sabe o que eu percebo? Quando Isaías profetizou no reinado de Amon que o povo ia ser pego, ia ser levado para a Babilônia, todo mundo meio que sabia. Mas ninguém estava esperando que fosse na época deles. E hoje nós vivemos do mesmo modo. Todo mundo sabe, mas ninguém está querendo que seja na nossa época. Ou seja, quando entrou o Covid, eu tenho estudado várias coisas, e quando entrou o Covid, a gente sabia. Quem estuda sabia que estava... Foi o primeiro caso, foi no carnaval. Só que eles colocaram em pequena manchete. Todo Carnaval mundo tem. sabia. E aí o que acontece? Quando você sabe a estratégia... Agora vocês sabem que com isso vai gerar algo. Quem aqui sabe o que é que vai gerar agora? Veio a doença, todo mundo fica dentro de casa, todo mundo está preso, quebra a economia, fome, começa a ter mais morte, começa as pessoas passar fome. E vai aparecer um cara milagroso que vai resolver tudo. Quem é? Anticristo. O anticristo. Manuel Macron. É o anticristo. E aí quando ele vir e aparecer, aqueles que não sabem que a dívida está paga, vai falar o quê? Eles só vivem por aqui. Eles só vivem pela horizontal, eles não vivem pela vertical. Eles não vivem para Deus, eles não vivem na Bíblia. O que eles vão falar? Ah, não, que vocês ficam falando de anticristo, esse cara é um santo. É o Messias. Esse cara é o Messias, vocês estão falando de anticristo? É verdade. Sabe o que é isso que está acontecendo? Sabe o que é o Covid? Permissão de Deus. Eu não digo para vocês que foi Deus que mandou, mas foi Deus que permitiu, porque foi uma estratégia de Satanás. Quem aqui viu que todos os, vamos dizer, todos os pesquisadores estão dizendo que ele foi um vírus produzido? Todo mundo Todo mundo está falando, foi um vírus produzido. Mas foi produzido para quê? Para
que eu e você ficasse em casa, para que eu e você não viesse para a igreja, para que eu e você parasse de trabalhar, para que eu e você quebrasse na economia, para que a gente começasse a passar fome, para que eu e você levasse uma chipada para comprar comida, para o governo te dar uma comidinha. Quer uma comidinha? Montex. Tu quer uma comidinha? Põe um chipinho. Montex. E o chip é antigo. O chip é antigo. Só que você já sabia que eles estão produzindo 3 modos de introdução? Sim, se eu não me engano, que eu estudei na matéria na faculdade é testa, braço, agora o outro eu não sei. Na verdade, eles estão produzindo o nanochip, que é o que vai entrar somente introduzido na pele. Eles estão produzindo um outro que é através da via sanguínea, que depois que ele é injetado você não consegue mais tirar. E eles estão produzindo um outro que é através só de uma simples tatuagem que você vai colar no corpo. E que lá na China já está com um QR Code autorizando a pessoa a ir pra rua. Tem um brasileiro que agora ele acessa a casa com isso, usando. Sim, não, tem alguns casos que eles já estão usando. Mas sabe o que é isso? É somente para programar a sua mente para que você aceite quando ela chegar. E por que Deus está fazendo isso? Oh, meus amados, ele já falou que ia acontecer, ele só não falou que era ele que ia fazer. Deus falou em Apocalipse que era ele que ia fazer? Não. Quem aqui leu em Apocalipse que era ele que ia fazer? Não, ele não falou em Apocalipse que era ele que ia fazer. E quem é que está fazendo? Os satanistas. É simples de entender. Então isso é o quê? Permissão. Isso não é a vontade de Deus, mas Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque essas pessoas não quiseram o Senhor. Como Manassés não quis o Senhor. Como Amon não quis o Senhor. Como tantos outros que existiram na história, como Hitler não quis o Senhor. Como tantos outros decidiram viver na horizontal. Ou seja, viver para essa terra, viver para este mundo e não se importar com a vontade de Deus. Então, é permissão, não é a vontade de Deus. Não viva na permissão. Viva debaixo da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós utilizamos de nossas vidas para salvarmos cada vez mais e mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus. Para que você salve seu irmão. Mesmo você não conhecendo, talvez aquela pessoa que você vai salvar a tua filha. Meu Deus. Aquela pessoa que você salvou hoje vai salvar o seu neto. Através dela, o Senhor vai utilizar para salvar uma geração que está 3 vezes à frente sua. 3 vezes após você já morreu. E aquele que você salvou hoje vai estar salvando lá na frente. É por isso que você tem que se preocupar com o todo de Deus. Um ato de amor que cria uma corrente sem fim. É uma corrente sem fim. Por quê? Porque Satanás não dorme, ele não está dormindo, ele está fazendo de tudo para que, do mesmo modo que nós hoje esperamos a Cristo, eles estão esperando o anticristo. E detalhe, a gente tem a convicção de que nós que somos igreja vamos estar fora. Mas a Bíblia dá várias vezes outros testemunhos que são uma curva que fala assim, epa, mas espera aí, aqui virou, parece que não é. Então, nem aqueles que estudam a Bíblia, que têm plena convicção, pode bater o martelo. Eu já vi teólogo falando, gente, eu tenho a convicção que nós que somos igreja vamos subir. Vamos subir. E eu quero ter essa convicção para mim também. Mas ele fala, mas se nós não subirmos, tem um nós. Tem um talvez. Tem uma dúvida. Porque o Senhor não disse, ei, igreja, você vai subir. A gente deduz. Através da palavra, através de estudo. E se não formos, você está preparado? E se não formos, você está preparado? Vocês já pararam para imaginar? Você já leu a Bíblia e em algum versículo você falou, será? Será? Aqui está meio dizendo que não é. E aí já entra nos Nos pré-tribulacionistas, nos pós-tribulacionistas. Será que eu vou passar? Mas eu só tenho um questionamento para fazer para vocês. E se todos aqueles que disseram que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja vai ser tirada e vai ser arrebatada antes, e se eles estiverem errados? Você está pronto? Para passar pela grande tribulação. Pela grande tribulação? E não negar Cristo. Para dar sua vida? Para dar sua vida, você está pronto? Então você tem que viver
como o quê? Se Cristo voltasse amanhã, mas os seus planos têm que ser como se ele voltasse daqui a 1000 anos. Seus planos para o mundo é como se ele voltasse daqui a 1000 anos. Você tem que salvar a sua tataraneta, ou não? Você quer saber que uma geração ficou para trás porque você não fez sua parte? Quem aqui quer chegar lá no céu? E eu fico já imaginando que o Senhor é todo tecnológico, porque se Ele deu sabedoria para nós, eu também imagino que Ele também vai ser. E aí você, aquele telão bem grande, você fala, e Deus fala assim, ó, sabe aquela menina? Aquela menina de máscara cheia de florzinha, que eu não sei o nome, qual é o seu nome, amada? A Larissa. Sabe aquela menina, você deveria ter pregado para ela e você não pregou. E sabe o que aconteceu? Sabe aquela vontade? Você anulou. Quebrou a galha. E aquela menina, ela ia salvar a sua filha. É. Então esta é a nossa visão de reino. A nossa preocupação é em manter o quê? A vontade de Deus sempre. É o que você falou, de repente numa pregação nossa a gente salva o futuro Billy Graham. Billy Graham! Vai pregar para nações, vai arrebentar. Arrebenta com Aí você todo chega no mundo. céu, mas Senhor, eu só preguei para um. Mas esse um... Esse um. E olha, eu acho que quando você chegar lá no céu, não é só o fato de você ter salvado a Alexia. Mas é o fato de você ter pregado para a Alexia ter pregado, vamos dizer, para o filho, ter salvado o Billy Graham, e aí ele salvou 5 bilhões de pessoas, e na sua conta está o saldo da Alexia. É. Entendeu? Na sua conta está o saldo da pregação que você fez para Alex. Você fala assim, nossa, eu preguei uma vez. Eu preguei uma vez. E através daquela... Multinível de Jesus. Por isso que eu falo. A nossa preocupação, ela tem que ser com um todo. Por isso que todo mundo importa dentro do reino. E todo mundo é o quê? É todo mundo. Por quê? Se eu salvo você, Paloma, talvez você vai salvar a minha filha, que é da minha filha, que é da minha sobrinha, que é da filha dele. E aí, gente, salvam inúmeras pessoas. Através de você colocar um vídeo na internet, você vai salvar inúmeras pessoas. Mas para isso, você precisa o quê? Viver dentro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vamos lá? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Mas através de mim, Ele vai salvar outros. Então significa que dentro da igreja tem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem a vontade de Deus e as pessoas que vivem sob a permissão de Deus. Aí a gente destaca o joio e o trigo. E o trigo? Terra. O joio e o trigo vai ser tirado aí. Porque, olha, uma pessoa que vive dentro da permissão de Deus, ela vive só preocupada com ela mesma. Joio. Ela vive só preocupada com ela mesma. Ela vive preocupada se ela vai ter um bom dinheiro, se ela vai ter um bom carro. Ela é egoísta ao ponto dela se preocupar somente com ela. As orações dela é pra ela. As orações dela é preocupada com ela. Ela não tem visão de reino. Quem não tem visão de reino é um egoísta. Você só vive. Você só vive. E você é aquele que o Senhor falou que quando Ele voltar, Ele vai perguntar aonde está o teu talento, e você vai dizer, ai, eu sabia que o Senhor era tão... o Senhor era tão bravo que eu guardei Ele para te entregar. E aí o Senhor vai falar o quê? Por que você não deu para os banqueiros? Que daria muito mais lucro. Ou seja, por que você não deu para os outros? Que você daria mais lucro para o meu reino do que você ter sido egoísta e ter guardado o seu talento só para você. Você vive debaixo da permissão e você não vive debaixo da vontade, porque a vontade de Deus é reino. Ou você sabia que você é representante? Você vive com um estandarte mostrando Jesus. A sua vida é um estandarte mostrando Jesus. Você mostra Jesus quando você vai na padaria. Você mostra Jesus. Você mostra Jesus em todo o tempo. E você fala de Jesus porque você tem amor por Deus. Você fala de Jesus porque você quer salvar outros. Porque você se importa com um todo. Ou seja, com a noiva de Cristo. Se você só se preocupa com você, você vive debaixo da permissão. Você vive por viver. Você vive para você. Você vive igual a Ezequias. Enquanto tiver a minha paz aqui, boa palavra é o que o profeta Isaías falou para mim. Eu estou tão bem na minha vida, na paz e sossego. E sabe o que a sua geração vai produzir? Um Manassés. Meu Deus. Porque você é egoísta o suficiente de se preocupar somente com você. Eita terra. Você vai produzir um Manassés, um satanista, alguém que desonra a Deus e que se preocupa em irar.
preocupar, a gente tem que ter visão de reino, a gente tem que ter visão de noiva. E noiva é um todo. A gente tem que se preocupar como Davi. Eu vou guerrear para o Senhor, eu não me preocupo, eu venho em nome do Senhor. Quando ele derrubou o gigante, ele falou, eu venho em nome do Senhor. Ele era o quê? Representante. Intermediário. Eu represento. Eu venho com o meu estandarte, ou seja, é aquela vara enorme. Aquela vara enorme, onde tem uma bandeira, e ele fala, eu sou a sua bandeira. Você vem com a bandeira escrito Jeová, Yahvé. Eu represento a Deus e eu venho mostrando a Deus enquanto eu caminho e marcho na terra. Essa é a tua representação. Yahvé. Você representa a Deus. E a sua preocupação tem que ser o quê? Eu me preocupo com o reino. Eu não me preocupo só comigo. Se você é um egoísta para dizer, eu vivo minha vida em paz, em segurança, e boas palavras do profeta para mim, é que eu vou ter uma vida boa, não se preocupe. Talvez a sua próxima geração seja um Manassés. Meu Deus. Talvez a sua próxima geração seja um Amon. Porque você é egoísta, você vive debaixo da permissão, você vive para você. E se você vive para você, você é egoísta. Sua vida é a base do egoísmo, não é a base do amor. Então você está fora da vontade de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é Amor. amor por quem? Pelas vidas. Pelas vidas. Vamos lá. Quanto tempo nós temos ainda que eu nem sei que tempo tem aí? Meia-noite. Bom, já são 9h10. Que horas acaba? Se você quiser continuar na próxima quarta-feira, você Olha, total nós ainda liberdade. temos. Nós ainda temos. 10 e 10, né? Vontade permissiva e a vontade diretiva. Tá? Hoje foi só sobre a vontade soberana de Deus. Eu falei que ia durar 3/4, ela não acreditou. A vontade soberana de Deus, então, amados, fica essa. Deus é amor. Amor é obedecer. E obedecer é ser o estandarte de Cristo na terra. Se preocupe com um todo, se preocupe com todos. Porque se você é um representante de Cristo, você tem amor pelas vidas. Oh, glória. Se você é um representante de Cristo, verdadeiramente você tem amor pelas vidas. Caso contrário, você é somente um egoísta. Meu Deus, glória a Deus. Glória. Sua geração Falar o quê? Só para finalizar. Procure viver na vontade de Deus e não na permissão de Deus. Eu falei sobre o joio e sobre o trigo. O joio, ele vive na permissão de Deus. O trigo vive na vontade de Deus. Sabe como você descobre quem é quem? Na hora do aperto. Quem vive debaixo da permissão, na hora do aperto gera veneno. Expulsa as pessoas de perto. Mas na hora do aperto, aquele que vive na vontade gera alimento. Meu Deus. Você foi chamado para gerar alimento. Aleluia. E alimento não é só para você, é para você distribuir o alimento. Então Deus chamou vocês para impactar uma geração, para não deixar nascer Manassés, mas para fazer nascer pessoas que não façam esse elo de amor quebrar. Que a vontade de Deus se cumpra na tua vida e nas próximas gerações através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Irmãos, quarta-feira que vem o chicote vai estralar. Só que ficou difícil pra quem vai dar o próximo estudo, porque vai ser ela. Eu acredito que até lá nós estaremos no templo e aí a gente vai... Vamos orar, né? Vamos orar. Mas o ensinamento foi bom, hein? Maravilha. Pastor, Nossa teóloga, uma coisa que professora. ela disse aí é verdade, isso que ela falou de geração em geração. Eu com 15 dias de vida, a minha mãe biológica me entregou para uma mulher falando que ia procurar um emprego. E até hoje ela não voltou. Essa mulher era cristã, ela cuidou de mim como se fosse filho dela. E ela sempre me ensinou o caminho, mas eu não queria seguir esse caminho. Mas chegou um tempo certo que eu não consegui sair do caminho, porque ela me ensinou o caminho certo. E eu glorifico a Deus pela vida dela, porque se fosse outra, na época tinha jogado eu fora, que nem a minha mãe fez. Sim.
E através da minha vida, veio os meus filhos, que eu tenho que ensinar eles qual o caminho certo que eles devem seguir. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, ensina o teu filho no caminho. Você tem que ser o primeiro a estar no caminho para ser exemplo para os seus filhos também se manterem no caminho. Essa coisa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não existe. Porque você vai ser sempre a referência dos teus filhos. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida da Beth. Quarta-feira tem mais, você que está acompanhando aí pelo Instagram. Deus abençoe sua vida. Vocês que não podem sair de casa, vai ter transmissão do Instagram sim. Nós estamos devagarzinho otimizando todas as nossas redes sociais. Provavelmente vamos tentar fazer a primeira transmissão pelo YouTube já, né? No próximo estudo. E a gente vai divulgando aí, tá bom? Vamos fazer uma oração para finalizar. Rízila, Deus abençoe a sua vida, Rízila. Nós te amamos, Rízila. Glória a Deus. Tudo que ela queria. É tudo que ela queria, né? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos e oremos. Senhor, nós entramos em Tua presença. Pai, Deus já foi Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado porque por a Tua essa vontade ela é boa, Senhor. a Tua vontade é perfeita, Pai, e a que a Tua gente vontade saiba é agradável. Nos ensina, mais Senhor, conhecimento, a continuar Senhor. vivendo debaixo da Tua vontade, mesmo que seja doloroso. Mesmo que gerem lágrimas, mas viveremos, Senhor, debaixo da Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, Senhor, que porventura também assistirão, Pai, que nós possamos aprender todos os dias que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo que o Senhor pensa para nós está além da nossa compreensão, Pai. Despede o Teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte. Deus abençoe.